Olá, turma. Hoje vamos tratar de um assunto fácil, mas que ainda existem dúvidas na hora de resolver questões relacionadas a ele. Estou falando do que nós nos referimos de sistema de medidas. Pois algumas pessoas ficam com dúvida na hora de informar quanto vale, por exemplo, 1 metro para quilômetros, 1 decâmetro, quanto vale em decímetros, e assim por diante. Quando você trabalha com área, e quais são os procedimentos a serem seguidos? Então, todas essas dúvidas nós vamos tirar agora. Vamos trabalhar com comprimento, capacidade e peso. O primeiro passo que nós vamos ter que ter em mente vai ser essa tabelinha, pois ela será o nosso pivô e existem maneiras de você gravar ela. Assim como na química, fazemos uso de frases mnemônicas para gravar a sequência. Podemos fazer assim aqui também. Notem as letras K, H, DA, M, D, C, M. Formar uma frase para poder gravar a sequência. Olha um exemplo. K. Camila hoje dançou muito. Depois comeu mingau. É uma frase. Uma outra frase. Lembre que só são exemplos. Você pode criar a sua. Que homem danado. Na matemática, damos conta mesmo. Outra. Karaokê hoje danou-se. Dói cabeça e mente. Algumas pessoas não conseguem gravar a sequência da tabela, pois a letra K, como nós estamos nos referindo, nós estamos começando a trabalhar com o comprimento, o M é de metro, o K vem de quilômetro, H de hectômetro, decâmetro. Para o lado direito nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro. Ok? Então, com isso, todo número, uma observação aqui para vocês, todo número tem uma vírgula no lado direito dele. Professor, tem não? Tem. Todo número tem uma vírgula do lado direito dele. Por mais que essa vírgula não venha sendo apresentada no momento. Ok? Vamos gravar isso. Da mesma forma que um número inteiro também tem sempre um divisor, que é o 1. Pois, como o 1, todo número dividido por 1 é o próprio número, então ele não aparece. Dessa forma, que dizemos quando colocamos um número, que a gente vai ter que transformar um número de metro para centímetro. Normalmente algumas pessoas dizem, a gente tem que multiplicar ele por 10, por 100. Mas na realidade, se você observar que é apenas o deslocamento de uma vírgula entre as casas, você não vai precisar ficar fazendo multiplicações. Então veja, como eu citei, km é quilômetro, hm é hectômetro, DAM decâmetro, o M, a unidade central, é o metro, aí decímetro, centímetros e milímetros. Ok? Como eu citei também, algumas pessoas dizem que quando você multiplica, quando você vai sair da sua esquerda para a direita, a gente tem que multiplicar. E quando você sairia da direita para a esquerda, você dividiria por 10.
Algumas pessoas podem, e quem achar mais fácil fazer dessa maneira, também pode. No caso, você da esquerda para a direita, você multiplica por 10, e da direita para a esquerda, você divide por 10. Algumas pessoas fazem isso, mas eu prefiro que você entenda a questão do deslocamento da vírgula, que vai ser bem mais simples. Ok? Então vamos para poder conferir isso, né? A facilidade de você conseguir converter um número de metro para decímetro, de metro para milímetro, de milímetro para quilômetro. Qual vai ser o valor real dele, né? Ou um valor estimado? Vamos fazer um exemplo. Como citei lá no começo, essa tabelinha é o nosso pivô central, pois é com ela, através dela, que a gente consegue fazer todas essas conversões. Ok? Então vamos lá, ó. Praticando. Quanto vale 1 metro em milímetros? Quanto vale 1 metro em quilômetros? Quanto é 1 hectômetro para metros? E quanto vale 1 decâmetro para milímetros? Bom, o primeiro passo que você vai ter que seguir é o seguinte: 1 metro. Se ele está falando que é 1 metro, quer dizer que o 1 você vai escrever na unidade do metro. Aqui. É 1 metro. Como eu citei também, todo número tem uma vírgula do seu lado direito. O professor ali ele não tem, mas como eu disse, ela não aparece diretamente. Tá? Quando ela não vem, mas ela tem sempre, vai estar sempre escrita ali, subentendida. Então, nós vamos converter aqui 1 metro para milímetros. Você vai deslocar essa vírgula uma casa, 2 casas, 3 casas. Dessa forma, como você deslocou a vírgula, 1, 2, 3 casas, quer dizer que nessa casa você tem um 0. E ó, conforme a vírgula andou, quer dizer que 1 metro para milímetro equivale a 1000 milímetros. Ok? Professor, e quanto é que vai valer? Não vou deixar ele aqui. Quanto é que vale 1 metro para quilômetro? Vocês viram que para milímetro nós deslocamos da esquerda para a direita, né? Aquele procedimento, ó, só fizemos deslocar a vírgula. Então, mesmo procedimento você vai fazer da esquerda para a direita. Olha, desloca a vírgula daqui para cá e para cá. Então quer dizer que na primeira casa 0,001, ok? 001. Quer dizer que 1 metro para milímetro vale 1000 milímetros. E 1 metro convertendo para quilômetros vale 0,001 quilômetros. Ok? Dessa maneira, vocês fazendo uso da tabela, você consegue converter qualquer valor para uma outra unidade. Ok? Do mesmo jeito, como um hectômetro para metro. De hectômetro para metro, nós temos, vou apagar aqui, para poder não correr risco de
Se eu tenho um hectômetro, eu vou escrever o 1 em que casa? Do hectômetro. Então ele vem para cá, o 1. 1 hectômetro. Lembrando que ele tem aquela vírgula aqui do lado do número. Ó. Quero converter ele para metros. Então, como citado, ó, você desloca a vírgula de hectômetro para decâmetro e para metro. Então ele vai ser, ó, 1 e 1. Ok? Então, 1 hectômetro equivale a 100 metros. Ah, professor, então entendi. Então, realmente, quer dizer que um decâmetro vale 10.000 milímetros. É isso mesmo, professor? Eu não me confundi, não? Não. Podemos conferir isso agora. Notem. É um decâmetro. Um decâmetro. Então, você vai escrever esse valor aqui no decâmetro. Um decâmetro. E aí, o que você faz? Você vai deslocar a vírgula até o milímetro. Então, como você vai deslocando a vírgula, você já vai acrescentando 0, 2, 3 milímetros, 4. Olha só, 10.000 milímetros. Um decâmetro igual a 10.000 milímetros. Ok? Não é simples? Se você for deslocar da esquerda para a direita, o número aumenta. Se for da direita para a esquerda, o número diminui. É por isso que algumas pessoas citam que ou multiplica ou divide. Só que se torna bem mais fácil fazer as conversões com o deslocamento da vírgula. Professor, e se o número já possuía a vírgula? Como é que fica? Essa é uma pergunta muito boa. Notem que inicialmente eu falei que o número ele tem sempre uma vírgula do seu lado. Mas se o número já vier com uma vírgula, no caso escrito de uma forma decimal, um exemplo aqui, o número 12,5 metros, para a gente escrever ele em milímetros. Ou também escrever 12,5 para quilômetros. Primeiro passo, turma, é o seguinte. Observem bem isso, que é para poder... Os equívocos se dão justamente nessa passagem. A vírgula, que já vem no número, olha, 12,5 metros. São 12 metros. Cada número ele é escrito em uma casa. Então, fica como? 12 metros. A vírgula está aqui, ó, no 12. Certo? No caso, no metro, ó. A vírgula está aqui, no metro. E você vai escrever quem? 12. O 2 fica no M e o 1 vem para cá. Professor, mas tem um 5. O 5, no caso, eles são 12 inteiros e o meio, ó. O 5 vem para cá. Ok? 12,5. Ah, tá bom. E a questão da vírgula, o que a gente faz com ela? Se a gente vai converter 12,5 para milímetros, é o mesmo procedimento. Você pega essa vírgula e desloca uma casa, duas, até ela chegar onde você precisa, aqui no caso, no milímetro. Aqui vai ficar que 12,5 metros equivalem, acabei apagando o número errado, equivalem a, já escrevi ele de novo, 12,5 metros equivalem a 12.500 milímetros. Ok?
Não é simples? Só deslocamos a vírgula. Ah, professor, então como é que a gente vai fazer agora de 12,5 metros para quilômetros? O procedimento é o mesmo. A vírgula encontra-se aqui, né, no 12,5. Vou apagar esses dois zerinhos do lado de cá, porque agora a gente vai fazer ele caminhar para a nossa esquerda. A vírgula que está aqui no metro, ela vai se encaminhar até o quilômetro. Ficou meio feio, né? Mas tudo bem. Então, aqui, ó, como a gente desloca a vírgula até o quilômetro, nós vamos ter 0 e 0. Dessa maneira, notem que nós vamos ter como resultado 0, ó, vírgula saiu do 2, ó, 1, 2, 3, caminhou até o quilômetro. Fica 0,0125 km. Ok? Então, é justamente isso que é para poder vocês terem essa noção, de imediato de como é que a gente converte um número, tanto inteiro como decimal, para as outras unidades. Só um reforço aqui, ó, que a gente desloca sempre a vírgula. Bom? E 12,5 vale em 12.500. E 12,5 metros para quilômetros vale 0,125. Professor, até aí eu entendi. Mas e quando for área? Quando for área, metro ao quadrado, que a gente trabalha com área metro ao quadrado, o que vai acontecer? Normalmente eu tenho dúvidas nessas passagens. É quando a gente vai observar que para resolver a área, o número, né, cada casa vai ser elevado ao quadrado, no caso ao expoente 2. E a única diferença que você vai ter que ter atenção é justamente nisso. Notem que inicialmente a gente desloca a vírgula e conta apenas um valor em cada casa. Quando você estiver trabalhando com área, o valor vai ser dobrado. Então o valor vai ser 2. Em vez de você, quando você desloca a vírgula entre uma casa, no caso do metro para decímetro, em vez de você contar uma, você vai ter que contar 2 vezes. Professor, não estou entendendo. Então vamos fazer um exemplo. Ok? Quanto vale 1 metro quadrado? 1 metro quadrado em centímetros quadrados? E quanto vale 1 metro quadrado em quilômetros quadrados? Como nós estamos querendo o metro, você escreve primeiramente o 1 aqui na unidade do metro. Ok? E vamos ter que deslocar ele até onde? Até o centímetro. A vírgula vai sair de metro para decímetro e depois para centímetros. Ótimo, né? Ah, professor, vai dar 100. Calma. Porque você disse que a gente coloca um 0 em cada casa. Sim, isso quando ele está normalmente. Mas aqui nós estamos trabalhando com área. E como nós estamos trabalhando com área, como eu disse agora há pouco, o número, ó, é dobrado. Ok? Como a vírgula saiu daqui do metro para decímetro, então em vez de você colocar um zerinho, você vai colocar 2 zerinhos. Se você parou em decímetro, seria 100.
só que ele quer de metros para centímetros. Dessa maneira, zerinho aqui e zerinho aqui. Observaram a diferença? No começo, nela normal, apenas em comprimento, a gente só coloca 1. Como o expoente aqui ele é ao quadrado, né, número 2, então para cada uma das casas a gente coloca 2 zeros ou 2 valores. Ok? Então quer dizer que 1 metro quadrado, convertendo ele para centímetros quadrados, vai dar 10.000 centímetros quadrados. Ok? E de metros quadrados para quilômetros quadrados, o procedimento ele é a mesma coisa, só que seguindo para o nosso lado esquerdo. Ok? Ficando como? Vou apagar logo esse daqui para poder não confundir. A vírgula sai do metro e segue até o quilômetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. A vírgula se encaminhou de metro até o quilômetro. Então aqui nós temos 0, que a vírgula saiu daqui para cá. Lembrem, duas unidades em cada casa, tá? 2 unidades em cada casa. O que aconteceu? Como é que fica o resultado? 0,0000001. Uma maneira melhor de vocês conseguirem gravar isso é justamente o que? Ele andou quantas casas? 1 para decâmetro, 2, 3. Como resultado, 3. Não é dobrado o número? Ah, professor, é realmente. Então, 3 vezes 2 vão ser o quê? 6 zeros, não é isso, professor? Isso! Muito bem. Então, ó, seria só você escrever, para você não precisar colocar a tabela toda na hora de uma prova, resolver uma questão mais rápido. Então, você simplesmente escreve. Está aqui o número 1. Aqui o número 1. Aí você sabe que tem que sair de metro para decâmetro, ou para quilômetro. Então, você vai e escreve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a vírgula e observem. O resultado já está escrito. Ok? Então, 1 metro quadrado para quilômetros quadrados consiste em 0,00001 quilômetros quadrados. Ok? Para aquelas pessoas que gostam de fazer, professor, eu gosto de fazer multiplicando e dividindo. Turma, se torna assim um pouco mais trabalhoso, mas tudo bem. Para quem gosta de fazer, que você teria que, no caso, multiplicar de 100 em 100. Lembra que para comprimento, a gente multiplicaria de 10 em 10. Né? 10 vezes 10 vezes 10. Como é em metros quadrados, no caso, como a gente trabalha com área, seria multiplicado por 100. Ok? Seria 100 vezes 100 vezes 100. Ou então dividido. 100 vezes 100 dividido por 100 dividido por 100. Notem que você faria uns cálculos relativamente desnecessários. Ok? Por isso que a gente cita essa questão do deslocamento da vírgula apenas. Beleza? Bom. Então vamos analisar com relação a volume. Se for volume, o procedimento também é o mesmo. Professor, até agora o senhor não mudou a tabela? Não. Como eu disse para vocês, essa tabelinha ela é o nosso pivô central. Através dela, a gente vai resolver praticamente todas as questões de transformação de uma unidade para outra. Ok?
Comprimento, tabela normal. Área, o expoente, ele vem elevado ao quadrado. E volume, o expoente dele é elevado ao 3. Ok? E, para exemplificar, notem que quando a gente trabalha com área, você preenche apenas com um valor em cada casa. Quando a gente trabalha com área, são 2 valores em cada casa. E para volume, como o expoente ele é elevado a 3, vamos ter 3 unidades em cada casa. Como assim, professor? Veja. Converter quanto vale 1 metro cúbico em centímetros cúbicos? Turma, novamente, é 1 metro cúbico. Você vem, escreve o 1 aqui no metro. 1 metro. Ok? Para centímetros cúbicos. Lembre-se que ele tem aquela vírgula aqui, ó. Você vai deslocar ela para decímetro, depois para centímetro. É volume. O expoente ele é elevado a 3. Então quer dizer que três zerinhos no decímetro. E ó, 1, 2, 3 zerinhos no centímetro. Observaram a diferença? Para comprimento, você só escreve um zerinho. Para a área, como o expoente é elevado ao quadrado, são 2. E para volume, que o expoente é elevado a 3, você coloca 3 zerinhos em cada casa. Então, quer dizer que 1 metro cúbico equivalem a, olha esse número, 1.000 milhão, 1 milhão de centímetros cúbicos. Ok? Professor, e se fosse para quilômetro? Metro para quilômetro. Eu não vou colocar nem tanto lá para o quilômetro de novo, mas é a mesma coisa que eu citei na questão da área. Você tem 1 metro cúbico. Você vem e escreve o metro aqui, ó. Você quer sair para decâmetro ou hectômetro. Se você sai de metro para hectômetro, são quantas casas? São 2, né? Ó. Só que o expoente é quanto? É 3. 2 vezes 3 são 6. Por quê? Porque você escreve aqui, ó. Né, ó, 3. Apesar do número ter ficado feio, isso aqui é um 0. Ó, 3 zeros em cada casa. Então, você converter 1 metro cúbico para hectômetro cúbico é simplesmente fazer isso. Escrever os zeros e a quantidade em cada casa. Ok? Espero poder ter ajudado vocês. Então, visto esses procedimentos, você pode fazer agora com peso e capacidade. Ok? Você entender nessa tabela, a gente pode trabalhar agora. Notem que a gente trabalhou com comprimento, área e volume, usando a mesma tabela. E agora a gente pode trabalhar com peso e capacidade. Professor, mas como? Porque notem, tabela principal. Para a gente poder trabalhar com peso, o que a gente muda? O que muda na tabela? Notem, para comprimentos, ele trabalha com metro. Para peso, trabalha com grama. Grama é a unidade central. Múltiplos e submúltiplos. Aí nós temos, olha, quilograma, hectograma, decagrama, né, grama, que é a unidade, decigrama, centigrama e miligrama.
Isso para peso. Professor, quer dizer que se eu for precisar transformar 1 grama, quanto vale 1 grama para miligrama, o procedimento é só aquele, é só deslocar a vírgula e a gente acha o valor? Sim, só isso mesmo. Ah, professor, mas e se for capacidade? Mesma coisa. Se for capacidade, a gente está trabalhando com litros. E notem, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Mesmo procedimento. Ok? Então não muda. A ordem é a mesma. Basta que você faça o deslocamento da vírgula e você consegue achar qualquer resultado. Ok? Turma, espero poder ter ajudado vocês e agora é com vocês.